E aqui estamos palpites de domingo, dia 17/11. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Uhul! Série B, Brusque e Guarani. Nos últimos 5 jogos, o Brusque perdeu os 5. Em casa, são 2 vitórias e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Guarani venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Fora de casa foram 1 vitória e 4 derrotas. Jogo muito difícil, 2 equipes em péssima fase. Não é à toa que são o último e penúltimo colocados. Caso você queira trabalhar nesse jogo, eu recomendo muita atenção. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Chapecoense e Coritiba. Nos últimos 5 jogos, a Chapecoense venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Como mandante foram 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Coritiba venceu 2 e perdeu 3. Como visitante são 2 vitórias e 3 derrotas. O jogo vale mais para a Chapecoense, que ainda corre risco de queda. Já para o Coxa é praticamente um amistoso. Então vou buscar algo a favor da Chapecoense. Palpite, Casa gol. Casa vence, empate e anula. Santos e CRB. Nos últimos 5 jogos o Santos venceu 4 e perdeu 1. Em casa são 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 jogos o CRB venceu 2 e perdeu 3. Fora de casa são 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Santos já subiu e o CRB luta para não cair. Acredito no mercado de gols. Palpite, Casa gol. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Liga das Nações da UEFA, Israel e Bélgica. Nos últimos 5 jogos o Israel empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos a Bélgica venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Itália e França. Nos últimos 5 jogos a Itália venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos a França venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Liga das Nações, Grupo B. Finlândia e Grécia. Nos últimos 5 jogos a Finlândia perdeu todos. Nos últimos 5 jogos a Grécia venceu 4 e perdeu 1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Inglaterra e Irlanda. Nos últimos 5 jogos a Inglaterra venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos a Irlanda venceu 2 e perdeu 3. Palpite, Casa vence. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Copa das Nações da África, Argélia contra a Libéria. Nos últimos 5 jogos a Argélia venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos a Libéria venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Palpite, Casa vence. Campeonato Argentino, San Lorenzo contra Racing. Nos últimos 5 jogos o San Lorenzo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Racing venceu 4 e perdeu 1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Uruguaio, Peñarol e Defensor. Nos últimos 5 jogos o Peñarol venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Defensor venceu 4 e empatou 1. Palpite, Casa vence. Campeonato Paraguaio, 2 de Maio e Olímpia. Nos últimos 5 jogos o 2 de Maio venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Olímpia venceu 3 e perdeu 2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. General e Libertad. Nos últimos 5 jogos o General empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos o Libertad venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Japonês, Kyoto e Kashima. Nos últimos 5 jogos o Kyoto venceu 3, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos o Kashima venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Como eu disse antes, temos vídeos todos os dias. E se você tem um bom palpite para compartilhar comigo, algum jogo que você acha que é bom e ficou de fora, então comenta aqui embaixo.
No comentário fixado tem um vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E eu te aguardo amanhã para o próximo vídeo.